Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Cuidar e Viver Bem. O objetivo deste canal é esse, de levar uma mensagem de paz e serenidade a você que nos acompanha, para que a vida seja melhor, o mundo seja melhor. O tema de hoje é o pecado. Fique conosco e vamos conversar um pouco sobre este assunto. Mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos vídeos. São tantos vídeos, tantos conselhos, reflexões que poderão, de certo modo, ajudá-lo a superar, suportar determinadas situações da vida. São tantas situações e você poderá se identificar com uma delas. Nós vamos conversar um pouco sobre o pecado. Normalmente, um pouco antes da Santa Missa, sou procurado, isso é comum na vida de um padre, sacerdote, para a confissão. As pessoas querem confessar porque elas almejam participar da Santa Eucaristia. Elas querem tomar parte, fazer parte da divindade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da confissão, muitas delas se consideram indignas de participar da ceia do Senhor. E minutos antes, dedico a uma breve catequese orientando justamente acerca disso. E a questão que sempre se levanta é: não estou preparado para comungar. Digo a você que o padre, o bispo, o papa, humanamente falando, também não estão. Nós não estamos preparados humanamente. Mas o Cristo Eucarístico nos capacita. O Cristo Eucarístico nos santifica. Mas, todavia, para estarmos, sim, dignamente aptos a participar de tamanha divindade, é importante que você esteja de coração e mente limpos, puros, irrepreensíveis na palavra, como diz a palavra, na presença de Deus. Eu poderia enumerar uma série de pecados conforme o catecismo, conforme o ensinamento, a tradição da igreja, mas posso resumir em poucas palavras. O pecado é a falta de amor. Onde falta amor, falta tudo. Mas quem ama peca também, sim, mas está disposto a recomeçar, a reconciliar-se com Deus e com os irmãos, a reconhecer a sua pequenez diante de Deus e humildemente se reconcilia por meio da confissão. Por exemplo, fazendo seu exame de consciência durante o ato penitencial, a absolvição comunitária, a confissão comunitária, é um caminho. Quem ama está disposto sempre a recomeçar. Quem não ama é soberbo, é uma pessoa soberba. E essa pessoa está mais alinhada com o inimigo de Deus, a voz sedutora do Éden, que planeja o tempo todo levar para si as almas perdidas, aqueles que se perdem pelo caminho. Então, pecar é não amar. Amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, a si e ao próximo, como ensinou o próprio Jesus. É preciso amar a Deus, amar o irmão, mas você precisa se amar também. Quando você não cuida da sua autoestima, quando você não se ama, você está cometendo pecado contra a vida. Mas existe um episódio, duas menções, no Santo Evangelho, Marcos 3, 28 a 29 e Mateus 12, 30 a 31, que Jesus declara publicamente que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Sagrada Escritura não deixa muito claro, mas não é difícil logo perceber a razão pela qual Jesus afirmou. Em Marcos, ele está realizando feitos extraordinários, curando, expulsando os demônios,
Os escribas, os detentores do poder religioso e político da época, o acusa de realizar tudo isso em nome de Beelzebub, diabo, Satanás. E Jesus os repreende. Esse pecado não tem perdão. Por quê? Está blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus não está agindo por conta própria. Jesus é o ungido do Pai, o enviado do Pai. Lá no batismo tem a voz que veio do céu, o Espírito como em forma de pomba. Então essa blasfêmia não tem perdão. É um pecado sem perdão. É para a própria condenação. E diante disso fica muito claro. Pecar é não amar. O soberbo não sabe amar. O orgulhoso, presunçoso, vangloria-se de si mesmo. E aquele que acusa feitos extraordinários, maravilhosos de Jesus, como não sendo obra do Espírito Santo. Mas o que dizer de pessoas que dizem operar maravilhas em nome do Espírito Santo? Isso está sendo muito comum. É preciso haver discernimento. É preciso pedir o dom do discernimento ao Espírito Santo. Não confunda vaidade própria, gritarias, supostas expulsões de espíritos malignos, supostas curas, sendo que não passa de um teatro e muito mal feito. Pode até se tornar uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não cabe a mim, não cabe a você julgar ninguém. No tempo certo, naquele último dia, Jesus pedirá contas, Deus pedirá contas a quem enganou os humildes, a quem trapaceou usando o nome do Espírito Santo. Pecado gravíssimo sem perdão. Fora isso, é lógico que todos os outros pecados requerem resignação, confissão, o recomeço da sua história, da sua caminhada. E nós temos alguns episódios bíblicos que deixam muito claro esse gesto de misericórdia, de compaixão, que Jesus dirige-se aos que se declaram, aos que se encontram em pecado. Em Marcos 12, 28 a 31, nós vamos encontrar o maior de todos os mandamentos. O que devo fazer então? Amar e amar a Deus de todo o coração, tendo a Deus como único Deus. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a sua força, disse Jesus, e amar ao próximo como a si mesmo. E a edição da Bíblia Pastoral diz, é melhor do que todos os holocaustos e de todos os sacrifícios, é amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu corpo, de todo o seu coração, com toda a sua vida, amar o próximo, amar a si. Desta forma, o seu estado em pecado, o meu, estará em menor impacto, em menor proporção. Em Mateus 9, de 9 a 13, eu quero misericórdia e não sacrifício. Não adianta você levar uma vida de sacrifícios, de supostas renúncias, de supostas abstinências e sair por aí dizendo, olha como eu estou desfigurado, desfigurada, eu tenho feito jejum e Deus não tem feito a obra, eu não xingo mais, eu não falo palavrões, eu não grito dentro de casa. Você não precisa dizer para ninguém, Deus conhece o seu coração. E você também não precisa fazer por sacrifício, você faz para a honra e glória do nosso bom Deus, que é rico em misericórdia. Por isso, Deus quer que você, por meio de Jesus, misericórdia e não sacrifício, usar de misericórdia, de compaixão para com os outros, acolher, fazer o que Jesus fez. Em Mateus 7,12, a regra de ouro. Vamos começar pelo sentido do não fazer. Não faça ao outro o que não gostaria que fizesse a você. Vamos positivar a questão? Faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. Essa é a regra de ouro. O que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser uma pessoa melhor? Pratique a regra de ouro. A antiga lei e a justiça, em Mateus 5, 17 a 20,
Não pense que vim abolir a lei e os profetas, disse Jesus. Ele cumpre plenamente a lei e os profetas. Inaugura uma nova aliança, um novo tempo. Aquele que enganar o outro, aquele que disser, não foi isso que quis dizer, seja mais brando, isso não é pecado, isso não é pecado, não é pecado. Você não pode viver na angústia de achar que tudo é pecado, mas também não pode deixar de reconhecer que falta de amor é pecado, e pecado grave. Por outro lado, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Praticar a justiça, ter um coração justo, atitudes justas, compartilhar não só o que está sobrando, mas o que há de ser compartilhado. Diz ainda a Sagrada Escritura em Mateus 5, 33 a 37. Sim é sim, não é não. Não existe meio termo para seguir a Jesus. Não existe meio termo para fugir do pecado. Sim é sim, não é não. Deus não aceita meio termo. Você não pode ficar meia sola, meio caminho, meia casa, meio espaço, meio diálogo, meio perdão. É tudo por inteiro. Ou sim ou não. A decisão é justamente sua. E para concluir este momento, a mulher perdoada, João 8, de 1 a 11, aquele episódio que a mulher é pega em adultério e prestes a ser apedrejada, Jesus chega e começa a questioná-los. E inclinando-se de novo, começou a escrever no chão. Jesus age com toda a serenidade. Os doutores da lei queriam achar um motivo que Jesus, como eles diziam ironicamente, se és o Messias, se és o Filho de Deus, Moisés mandou, a lei de Moisés, a antiga lei, mandou apedrejar, é uma adúltera. E Jesus disse, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não houve ninguém. Ninguém atirou a primeira pedra. É um momento impactante. O mistério e missão de Jesus, ele impacta aquelas pessoas hipócritas, farisaicas, detentores do conhecimento da antiga aliança, da antiga lei. E essa mulher está lá jogada no chão e Jesus olha para ela, ela olha para ele e diz, Senhor, ninguém me condenou. E ele se volta para ela com os olhos cheios de compaixão, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus, quando disse vá e não peques mais, ele não disse vá e agora está tudo perfeito, tudo pronto. Vá e não cometa mais esse mesmo erro, não seja mais adúltera. Roubou? Não roube mais. Adulterou? Não adultere mais. Falsificou? Mentiu? Não minta, não falsifique mais. Desviou-se do caminho do Senhor para uma vida desenfreada? Não vá mais. Outros pecados podem acontecer, poderão acontecer e vão acontecer nesta condição humana que nós estamos. Quando Jesus diz, vá e não peques mais, é justamente vá e não cometa o mesmo erro. Quero deixar um testemunho. No final da década de 90, estava num estágio pastoral em uma comunidade paroquial aqui em Goiás. Cedi o salão paroquial para uma mãe solteira, porque também tem um pai solteiro. E fui duramente questionado pelas lideranças, uma liderança leiga, e logo depois já tive que me retirar porque o clima ficou muito tenso, no sentido de que não houve essa compreensão. Essa mãe solteira não era digna de usar aquele salão paroquial para fazer uma confraternização, um aniversário de um de seus filhos. Usei justamente essa passagem, mas aquela liderança insistiu em dizer, Jesus disse, vai, não peques mais. Ou seja, não há que se acreditar dessa forma. Não tem sentido acreditar dessa forma. Vai, não peques mais é justamente, vá e não cometa o mesmo erro. Por isso, vamos fazer o que disse Paulo apóstolo e o que está em João 17, 15 a 16,
E segundo Coríntios, em Paulo 6, 14 a 15, estar no mundo sem pertencer a ele, estar no mundo do trabalho, estar no mundo, mas não pertence a ele, não faça o que o mundo faz. Em muitos casos, muitas pessoas, muitas almas se perderam. Jesus está sempre pronto, de braços abertos, para acolher, para perdoar, para trazer para si. Por isso que lá na cruz ele atrai toda a multidão para si, a fim de que todos sejam redimidos de seus pecados. Mas para isso é preciso haver uma tomada de consciência. Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo e a si mesmo. Está perfeito, muito agradável aos olhos de Deus. Outros pecados serão cometidos, mas não propositalmente. Aí também é grave. Você dizer, daqui em diante eu estou me sentindo tão perdoado que vou cometer mais um pecado. Mas nem tudo é pecado. O que não pode é faltar amor. Não esqueça disso. Foi o que eu disse o tempo todo. Não deixe a falta de amor superabundar, superar a sua capacidade de reconciliar-se com Deus, consigo e com o seu irmão, a sua irmã, seu esposo, sua esposa, seus filhos, um colega de trabalho, um colega da comunidade, a quem você ofendeu. E se foi ofendido, busque superar esse ressentimento, esta mágoa. O Senhor, que é rico em misericórdia, há de ter misericórdia de ti, de mim, de todas as pessoas que precisam de compaixão, de misericórdia, embora esforçando-se para ser bom, para ser reto, ter uma conduta reta na presença do Senhor, estamos sujeitos às quedas. O importante é sempre recomeçar. Fique em paz, viva na serenidade, esteja na presença do Senhor. Inscreva-se, compartilhe, curta os nossos vídeos, para que esta mensagem de paz e serenidade possa chegar aos corações de tantas outras pessoas que necessitam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.